Eu estou bem feliz de estar aqui, né, pelo convite do Márcio, da Cordes Brasil. A gente tem essa parceria já há bastante tempo, a gente se conhece há muito tempo. E a gente sempre está fazendo coisas juntos, né? A gente vem fazendo coisas juntos, trabalhos juntos. E a ideia dessa live surgiu como uma forma de a gente, assim, compartilhar o conhecimento, né, que a gente tem. Eu venho dessa área de desenvolvimento humano já trabalhando há muito tempo, tenho mais de 20 anos de experiência nessa área. E é uma área muito estratégica, né, para o desenvolvimento. E quero compartilhar, então, essa noite com vocês um pouco disso, né? Um pouco de algumas ideias que gere, assim, uma reflexão mesmo, que gere até uma vontade de descobrir um pouco mais sobre esses temas todos tão importantes, né? Boa noite, Márcio. E aí, o meu amigo Carlos chegando também. Boa noite, Carlos, tudo bom? Meu amigo Carlos, que está agora no Mato Grosso do Sul, um goiano que está no Mato Grosso do Sul, um líder também de muitas pessoas, de muitas áreas, né? E que tem como desafio também, acho que a gente já pode até ir esquentando um pouquinho esse assunto de desenvolvimento organizacional, de desenvolvimento humano a partir do foco triplo, né? O foco triplo, gente, deixa eu ver se eu acho aqui o livro que foi muito como base. Eu até tenho aqui, são dois livros. Dois livros principais, assim, que trouxeram esse nome à tona, né? A Potentialis já trabalha com esse conceito de desenvolvimento do foco triplo há muito tempo, desde que a Potentialis existe, na verdade, né? Eu já trabalho com esse tema de desenvolvimento humano com foco no eu, no outro e no nós. E por que a gente trabalha nesse contexto, assim, de não olhar o desenvolvimento humano de forma individual? Porque o ser humano, ele é uma criatura gregária. A gente se desenvolve a partir do nosso relacionamento com as pessoas, e não só com as pessoas, mas com as organizações, com sistemas. Por exemplo, uma família, ela é um sistema, né? Um sistema menor, a nossa família, o esposo, os filhos, enfim, dentro de um sistema maior, né? Os avós, os tios e tal. E a mesma coisa são as organizações, né? Então a gente está inserido nesses grupos e tem aquela máxima que o ser humano não é só o ser humano, mas ele é o ser humano no contexto que ele está. E isso é muito verdadeiro, né? Porque o contexto que a gente está vivendo influencia quem a gente é. Então, para que a gente possa, de fato, se desenvolver e crescer, é importante que a gente aprenda a gerenciar o nosso ego, o nosso eu, claro, e que a gente entenda as nossas defesas psicológicas, as nossas defesas, para que a gente possa se conectar com o outro de uma forma mais saudável. Ir para o campo de experiência de aprendizagem, porque é um campo de experiência nesse relacionamento com o outro de uma forma um pouco mais aberta, sabendo quando se defender. Por exemplo, tá? Nos casos de feedback, quem é que não tem um trauma com feedback, né? Quem não tem um trauma com feedback, levante a mão. Então, em geral, ou no dar feedback para alguém, às vezes não é com esse nome de feedback formal
que é, em essência, né, aquela ferramenta que foi inventada nos Estados Unidos para dar um retorno para melhorar a performance das pessoas, né? E a gente sabe hoje, só abrindo um parênteses rapidinho, e a gente sabe hoje o quanto que o desenho das funções, o desenho das posições profissionais, elas requerem o feedback. Toda pessoa que está trabalhando, ela precisa de um retorno sobre a forma que ela está fazendo. É claro que ela quer um retorno que realmente alimente ela, um retorno que nutra ela. Essa que é a questão, né? E, em geral, falta um preparo, falta autoconhecimento para a pessoa receber, quanto para quem está dando, para que a comunicação saia de um jeito positivo, para que a mensagem seja bem transmitida, tudo isso. E é por conta disso que às vezes geram os transtornos. Mas então, em geral, a gente precisa desse retorno do meio para que a gente possa se desenvolver. Então, quando eu falo em tá aberto, significa, bom, eu vou aberto para um feedback, mas eu também tenho autoconhecimento suficiente e entendo o outro de uma forma tal que eu consigo perceber o que é do outro e o que é meu. Então vamos dizer que eu esteja falando, eu estou aqui com meu amigo Carlos, que não me deixa mentir, que é de um perfil, é uma pessoa, né? Ele é uma pessoa única no universo todo, que tem a influência do cérebro mais, e a gente está falando de neurociência, de um cérebro mais emocional. Ele é muito mais conectado com o propósito, né, o porquê, ele é muito mais conectado com aquilo que importa, o sentido das coisas. Então ele tem esse funcionamento. Uma pessoa que vá muito para o lado prático e objetivo, de ter que fazer porque tem que fazer para funcionar, e que despreze, ou seja, com uma maior predominância do centro de inteligência, do cérebro, não o emocional, mas o instintivo, essa pessoa que não tem a consideração pelo funcionamento dele, muito provavelmente vai perder a conexão com ele, né? Mas se ele, e é isso que eu estou falando no desenvolver o foco triplo, do aspecto do eu, né? Se ele tem uma preparação em que ele sabe que esse é um funcionamento, embora ele esteja trabalhando para romper barreiras, porque é importante para ele mesmo que ele se desenvolva, porque ele também tem que ser prático, tem que ser objetivo. Às vezes vão ter situações urgentes, importantes, tem que apagar o incêndio, tem que funcionar, que talvez ele não tenha tempo de refletir, de ponderar sobre o sentido, o porquê. Então, também é importante para ele que ele desenvolva esse cérebro prático. Todos são importantes. Então, ele tem essa predominância, embora ele esteja trabalhando para desenvolver, porque não é porque eu tenho predominância, é isso que eu quero dizer, que eu vou sentar em cima dessa predominância e ficar esperando as coisas virem até mim. Não, eu vou lá, eu vou trabalhar. É autorresponsabilidade pelo processo de desenvolvimento. E aí eu vou ouvir do outro sobre o aspecto funcional, mas eu não vou criar resistência sobre isso. Por quê? Porque com o foco triplo eu me conheço, eu entendo o meu desenvolvimento, as minhas questões, mas eu também olho para o outro. E eu consigo ter, gente, um ponto ótimo em que eu consigo absorver aquilo que é importante da mensagem que o outro está me trazendo, mas eu consigo incorporar aquilo que também é importante para mim, para que eu me mantenha conectado. Então, eu quero me manter conectado e eu vou crescer, e independe do outro. Eu já faço esse processo de saber quando me abrir e quando que eu preciso me defender. Se o outro vem cobrando de mim só o aspecto prático e objetivo, bom, eu não vou precisar deixar de ser quem eu sou para me adaptar ao que o outro quer, porque eu não consigo entender que aquilo que eu sou também é importante. Veja bem,
Quantas vezes as pessoas, gente, elas se castram dentro das organizações? Quantas vezes as pessoas, elas reprimem quem elas são de verdade porque elas estão num contexto ou mais racional, mais mental, ou mais prático, ou mais isso, ou mais aquilo, né? São exigidos tantos comportamentos, são exigidas tantas competências da gente, que por vezes, para que a gente se adapte a uma determinada competência, a gente às vezes, sem se conhecer, no esforço de se adaptar, acaba reprimindo quem a gente é de verdade. Então, a gente trabalha com esse olhar do foco triplo para ter esse equilíbrio, né? Então, eu consigo estar conectada com o outro e eu consigo também estar conectada com o contexto, mas de uma forma mais saudável. Eu consigo estar nesse contexto sabendo filtrar o momento e o que é importante que a gente faça juntos, né? Qual é o propósito? O que nós precisamos construir e manter isso na consciência, para a gente não se perder nos detalhes, nos microgerenciamentos, nas resistências, né? A gente sabe que 5 a 15% é consciente. Então, os acordos que a gente faz, as estratégias que a gente traça, os objetivos que a gente define, é 5 a 15%. Os acordos formais que a gente faz. Quando a gente vai para a prática, influencia 85 a 95%, que é tudo aquilo que não é previamente percebido, previamente discutido, previamente tratado. A gente está o tempo inteiro em interfaces muito complexas e a gente tenta criar uma coesão nesse todo. Só que assumir que essa coesão ela é o todo, muitas vezes limita a nossa atuação na realidade. Então é muito importante a gente tá na realidade, mas a gente tá atento e observando, né, realmente de corpo presente, de mente presente e de coração presente, para perceber onde os nossos objetivos mais estratégicos, eles estão sendo de alguma forma travados. Quais são os bloqueios no fluxo das nossas estratégias, né? Toda a área, seja o público aqui, as pessoas que estão aqui nesse momento, sejam pessoas da área de gestão de pessoas, seja um líder de área, seja um profissional, a gente tem objetivos. Esses objetivos, eles vão seguir um percurso. Esse percurso, ele é vivo, ele é orgânico, ele não é, por mais que a gente projete ele de uma forma racional, ele não é tão racional como a gente gostaria, porque o próprio ser humano não é, né? O ser humano é muito mais instintivo e emocional do que racional. Por isso que a gente tem uma série de objetivos e a gente muitas vezes não consegue levar a cabo esses objetivos e a gente se justifica, a gente usa muito o nosso cérebro racional para se justificar. Ah, Elaine, mas não precisa ser assim. Não, não precisa. Com muito desenvolvimento, com muita ampliação de consciência, a gente consegue sim tomar decisões muito mais coerentes com aquilo que importa. Acontece que às vezes aquilo que importa exige da gente mudança. E mudança dói, né? Então, eu acredito que hoje vocês, seja qual for o contexto que vocês estejam, vocês precisam mudar em alguma situação, seja porque o outro está pedindo, seja porque existem necessidade nas relações com o outro, no ambiente familiar ou no ambiente profissional. Às vezes a esposa, o esposo, a namorada, o namorado quer que a gente se expresse mais, ou quer que a gente seja mais objetivo, ou gostaria que a gente fosse mais transparente, ou gostaria que a gente fosse alguma coisa que eles são, ou que eles esperam, e que eles nem sabem explicar às vezes até o que é, né? Mas que eles dizem que seriam mais felizes se a gente fosse assim ou assado, ou a gente quer mudanças das pessoas para que a gente se sinta melhor, ou o ambiente que a gente está
o tempo inteiro está dando retorno para a gente de que a gente precisa mudar numa determinada situação, ou a gente já tem um plano de desenvolvimento para que a gente desenvolva determinadas competências X, Y, Z, que são competências que vão fazer com que a gente atenda melhor essa demanda do nós, né? Para que o grupo, ele cresça, o grupo se desenvolva. E a gente sabe, né, que uma organização, ela precisa que as pessoas se desenvolvam. Uma pessoa se desenvolve sem que uma organização se desenvolva. Mas uma organização dificilmente se desenvolve sem que as pessoas se desenvolvam. Existe um teto, existe um limite para aquilo que a empresa vai conseguir, seja com estrutura, seja com tecnologia. É importante que o ser humano avance. E isso é um processo individual. E é um processo que vai passar pelos relacionamentos. Então, por exemplo, hoje a gente fala muito de construção dos times, né? Agora, como é que tu vai trabalhar com um time que são pessoas trabalhando juntas em função para atingir determinados objetivos, sem que exista autoconhecimento por parte delas, sem que elas se conheçam entre si, sem que elas tenham, gente, tempo de qualidade também para interagir e para se conhecerem na batida que as coisas são. Então, eu vejo cada vez mais essa dificuldade causada pela falta de reflexão. Hoje ainda eu estou num projeto, nesse projeto mais ou menos 80 líderes de todo o Brasil, eles estão levantando a maturidade das equipes deles e eles estão estruturando os feedbacks para desenvolverem essas pessoas, né? E aí entra a grande questão, né? Eu, como líder, conseguir estruturar todo o processo de feedback antes de conversar com essa pessoa. Então, tá mais claro para mim o que essa pessoa precisa desenvolver, por que essa pessoa precisa desenvolver, quando aconteceu, como que aconteceu. Eu não tô dando para ela um feedback vazio, eu tô com ele estruturado aqui e tal, linkado com os valores da organização. Enfim, sei as consequências negativas, as consequências, seja positivas, negativas, daquilo do funcionamento atual, quando melhorar, que caminhos que existem de melhoria, quando melhorar, quais vão ser as consequências positivas, enfim, bem construído, ideias de combinados que eu posso fazer com essa pessoa. Mas a gente tem que ir para conversa com essa pessoa. O líder, ele precisa conversar com essa pessoa. E quando ele vai conversar com essa pessoa, tem o que está implicando ali na conversa? O próprio funcionamento dele, instintivo, o funcionamento dele emocional. E que se ele não tem autoconhecimento, na primeira resistência, na primeira cara de paisagem, ou na primeira contrariedade, né? Ou no primeiro congelamento ali que a pessoa tem, enfim, o líder já se perde, né? Eu sempre ouço muito dos líderes, eu detesto a cara de paisagem, ou que a pessoa seja reativa, mas essas são reações naturais quando a pessoa está com medo. Vocês sabiam que a área do cérebro que é ativada quando alguém está cobrando alguma coisa da gente é a mesma área que leva um soco na boca do estômago? Então pensa, gente, ativa o medo, às vezes, por vezes, ativa a raiva também. Então, e as pessoas muitas vezes não estão preparadas para lidar com essas emoções. Então, nem sempre a gente vai conseguir uma pronta resposta. Então, é um processo, né? Só que o líder, ele é cobrado por resultados no curto prazo. Então, veja bem, ele tem uma equipe ou várias equipes para gerenciar, e aí entra, né, o RH, que quer que o líder tenha um papel seja atuante no seu papel de líder, de desenvolvedor de pessoas, né? E em geral o RH, ele tá careca de saber que precisa desenvolver o comportamental dos líderes para que tenham essas ações. Só que no dia a dia o líder tá muitas vezes sem as ferramentas e a preparação adequada para desenvolver as pessoas, porque ele veio de um nível técnico de analista e tal, ele foi crescendo para gerência e não foi preparado,
Aí ele chega na gestão, ainda fazendo muita força para influenciar as pessoas, ou com um nível técnico maduro, e ele acaba indo para ação, para fazer as coisas, né? E não necessariamente para favorecer, facilitar que as pessoas façam. E aí eu pergunto para vocês, né? Como é que ele vai atuar no nível estratégico? Se ele está atuando nas demandas operacionais, como é que ele vai conseguir atuar de um jeito mais tático? Como é que ele vai conseguir atuar de um jeito mais estratégico? Ter tempo para isso. Tempo para isso significa ter tempo e energia. Tempo, energia, a gente barra energia. A gente precisa começar a olhar para a energia. Energia vital. A gente precisa... energia vital é ouro tanto quanto tempo. Então, tempo barra energia para poder desenvolver pessoas. E quantos líderes, gente, não gostam de desenvolver pessoas? Não gostam. Gostam de fazer as coisas acontecerem, de resultado, de processo, de definir estratégia, né? Mas não gostam de desenvolver pessoas. E o líder em si, a essência do líder é influenciar pessoas. E influenciar pessoas requer contribuir para o desenvolvimento das pessoas. Tá ali ao lado, né? Junto, desenvolvendo as pessoas. Então, olha quanta coisa precisa se transformar nesse sentido. E aí vem a importância, né, da gestão de pessoas conseguindo atuar para promover essas experiências, indo além do engajamento, indo além da parte estratégica, tanto para que colaboradores possam ter esse autoconhecimento, possam entender melhor o outro, possam entender melhor um contexto no qual a organização está e para onde a organização precisa ir, assim como o líder. E todos nós precisamos crescer nesse sentido, né? Todos nós precisamos desse desenvolvimento. Então, o foco... Deixa eu só pegar aqui. Esse eu queria mostrar para vocês. Esse aqui é o livro básico que fala, do Daniel Goleman, que fala muito de atenção e do poder do foco, né? Toda a parte de inteligência emocional, o Daniel Goleman que deixou mais conhecido, né? Então eu gosto de citar ele, a leitura dele é muito agradável, é muito boa. Acho que esse livro ali é bem interessante. E esse aqui ele fala bem do foco triplo para aprendizagem, ele como uma nova abordagem de educação. Não sei se deu para vocês verem bem, que também é bastante interessante. Mas basicamente, então, o foco triplo para desenvolvimento se trata disso, né? Bom, e como que a gente faz isso na prática? Bom, eu acredito muito nos designs customizados. A gente, assim como uma empresa, uma pessoa, né, uma pequena equipe, ela está num estado atual. E a gente precisa diagnosticar que estado atual é esse. Quais são as dificuldades, né? Quais são os acertos, enfim, fazer de onde essa equipe vem, como é que ela foi formada, a empresa também, entender da onde essa empresa veio, qual o processo que a empresa está, para onde a empresa está indo. Então, cada lugar é um lugar, não tem, eu digo assim, não tem uma fórmula exata na área de desenvolvimento humano, né? Acho que não tem uma matemática exata quando está relacionada com o ser humano, né? Ainda mais com organismos vivos, assim. Mas a gente então precisa fazer esse diagnóstico da situação atual. Entendendo a situação atual, a gente precisa compreender para onde esse lugar, ou essa empresa, essa pessoa, ou essa equipe, o que elas querem desenvolver, aonde elas querem chegar. E aí sim, a gente fazer uma construção. E essa construção daí vai passar, são muitas possibilidades, vai passar pelo desenvolvimento individual, pelo desenvolvimento das relações interpessoais, né?
pelo desenvolvimento do todo, do grupo. Então, o que eu gosto de sugerir, tá? Eu gosto de sugerir que as pessoas, elas tenham um nivelamento, um letramento básico, pelo menos, em relação ao funcionamento do ser humano, noções básicas mesmo, para que elas possam ter uma compreensão. Então entrou uma pessoa aqui com a gente, a Josuele, bem-vinda. Para que elas possam ter uma compreensão que a solução ela não está fora exclusivamente, ela vem muito de dentro, e para que elas possam assumir essa responsabilidade, que dependendo do grau de consciência, as pessoas elas estão muito adormecidas, esperando tudo de fora. Então é importante esse nivelamento num primeiro plano, assim. Depois a gente pode ver se a gente faz uma intervenção para autoconhecimento, se a gente faz uma intervenção depois de um certo autoconhecimento. Acho que sempre primeiro assim trabalhar um pouco o eu, dar um preparo para o eu ter um pouco de compreensão que o jeito dele não é o único jeito correto na face da Terra, né? Que a gente está muito, sem a consciência, a gente está muito na dicotomia, e isso é uma defesa. Para eu estar certo, o outro tem que estar errado. Então, se eu sou uma pessoa mais sensível, a pessoa que é objetiva demais me incomoda, porque eu sofro com isso. Enfim, cada um tem um histórico, né? Então é importante esse trabalho, na minha opinião, assim, sugestão, trabalhar nesse eu. Depois que trabalha no eu, aí a gente já deu assim um reforço muscular, vamos dizer assim, aí a gente pode ir para o interpessoal, para que as pessoas possam interagir umas com as outras e aprender umas com as outras. Gente, assim, é um laboratório humano. Não tem forma melhor de aprender do que pelo espelhamento, em conversas, em ambientes propícios para isso. O potencial de desenvolvimento do ser humano, com o ser humano, não assim direto com o conteúdo, enfim, é incrível, né? Essa aprendizagem andragógica, esse processo feito para o adulto aprender. Então, interagindo entre si, construindo, né, nessas dinâmicas, enfim. E depois a gente pode daí trabalhar o grupo, aí o processo já está mais maduro. O líder também, é muito importante, o líder, na minha opinião, ele está um pouco mais preparado, está um pouco mais consciente do conceito de neuroliderança, que é o conceito do líder alfa, o líder que pratica a metacognição, ou seja, o líder que consegue interferir, controlar, coordenar os seus processos inconscientes. Então, o líder alfa é o líder que influencia o comportamento do bando, o comportamento do grupo para atingir objetivos. Então, esse conceito de neuroliderança, que vai exigir o conceito do líder alfa, que vai exigir o conceito da metacognição, que tem a ver com neurociência, que tem a ver com ciência cognitiva. E tudo isso misturado, gente, com tudo que a gente sabe hoje de psicologia positiva, com todas as intervenções que existem em níveis mais profundos, já testadas, vários instrumentos também para medir como é que está o funcionamento dos grupos, como é que está o funcionamento individual. Então, hoje em dia tem tanta solução, sabe? Tem tanta possibilidade, tem tanto caminho, tem muito. O que a gente precisa, então, é colocar energia, tempo e investir nisso, né? Eu vejo as empresas, em geral, investindo muito. Hoje a gente está na era digital, então tem que se digitalizar, mas está deixando o ser humano para trás. E os saltos exponenciais, eles não vão acontecer e não estão acontecendo por causa das barreiras comportamentais e das resistências comportamentais. E o ser humano, ele também pode ter crescimento exponencial, ele pode dar um salto no desenvolvimento dele, à medida que ele tem essa autoconsciência e à medida que ele investe tempo, energia e recurso para que ele possa crescer, né? Para que ele possa se desenvolver.
E é claro que existem limitações, sim. Quem é que não gostaria de ganhar 10 vezes mais para poder ter recurso para investir nisso tudo? Mas eu sempre digo assim, a gente às vezes deixa de fazer aquilo que é real e que é possível, porque a gente fica com aquilo que é ideal na cabeça. E aí a gente não entra no flow, a gente não entra no fluxo com o universo. E aí a gente não gera prosperidade e abundância para as coisas se transformarem e acontecerem na nossa vida, né? Acho que a gente precisa assumir esse nosso papel mesmo de co-criador, sabe? Da nossa realidade. Ah, Elaine, tu tá falando de uma forma muito metafísica, né? Olha, se a gente for enxergar as coisas por uma perspectiva estritamente, gente, linear, irracional e mecânica, a gente não encontra mais as explicações que a gente precisa para avançar nesse mundo extremamente complexo que a gente está. Então, existem respostas que o ser humano está encontrando, mas é nessa alternativa mais quântica, é nessa outra alternativa menos linear, né? Que é uma alternativa mais exponencial, que é uma alternativa mais aberta, né? Que não deixa de ser científica, ela apenas é mais aberta, ela não está fechada para possibilidades. E aí a gente vai enquadrar essas possibilidades. Mas então o que é real que eu posso fazer? Eu gosto de dar o exemplo, teve uma época que estava muito difícil, os trabalhos, enfim, eu mudei de carreira e eu queria ficar me exercitando. E eu já não tinha mais a grana que eu tinha antes para me pagar personal. E não ir no personal, inclusive, né? Paga o personal, marca com o personal e não vai, só porque se botou a meta de fazer atividade física, de ter resultado, né? E eu pensei, bom, mas o que eu tenho? Olha, eu tenho tênis, tenho uma praça perto da minha casa, então eu vou fazer uso da minha vontade, que é um recurso que eu tenho, não custa nada, né? Isso depende de mim. Então, eu acho que a gente tem que olhar para os nossos objetivos e pensar, bom, o que depende da gente, né? Tem muita gente boa, qualificada. Vamos dizer que a empresa ela está numa fase muito difícil e ela quer fazer um trabalho com os colaboradores, mas não sabe por onde começar e não tem dinheiro para investir. Bom, mas será que não existe alguma associação com profissionais que ela possa fazer um convênio, que ela possa fazer uma troca de trabalho? Por que a gente não busca, sabe? É isso que eu tô questionando, que eu tô provocando, assim. Será que realmente não tem uma saída pra gente dar um primeiro passo, avaliar esse primeiro passo e seguir adiante? Às vezes a gente espera uma grande oportunidade de mudança para fazer uma grande mudança, sendo que as mudanças, na maioria das vezes, mesmo quando a gente contrata a melhor consultoria que vai te trazer lá, todo um levantamento daquilo que precisa ser feito, isso não vai ser implementado assim, pá, e tá tudo pronto. É um processo, tem que ser construído, passa pelo eu, passa pelo outro, passa por nós. E é nesse conjunto de obra aí que todo mundo vai evoluindo juntos, né? Que todo mundo vai crescendo, que todo mundo vai se desenvolvendo. Essa é a mágica da vida, né? Esse é o milagre que está acontecendo a todo momento. Então, a gente já está juntos aí, acho que pelo menos há uns 30 minutos, né? Eu acho que, assim, a essência do que eu queria falar com vocês de foco triplo e de provocar, assim, né, eu fiz. Agora a gente tá com algumas pessoas, infelizmente eu tive que mudar o horário de última hora por questão de saúde na família, mas eu queria, assim, que vocês fizessem algumas perguntas, acho que eu tenho um tempo de poder responder algumas inquietações, assim, de vocês, ou alguma dúvida dentro de alguma coisa que eu tenha falado, que possa ter incomodado, ou despertado interesse, ou, né, que vocês possam trazer, ou se vocês tiverem alguma curiosidade, enfim. Agora eu queria usar esses últimos minutinhos finais para atender vocês mesmo, ou quem queira, né, aproveitar esse momento.
Vamos ver aqui então, quem é que tem uma pergunta? Alguém tem alguma pergunta para fazer, gente? Bom, eu acho que não tem nenhuma pergunta, então. Então eu acho que seria isso por hoje, pessoal. Eu agradeço a troca com vocês, a pequena troca aqui com vocês. Foi um prazer enorme ter participado. Quem não conseguiu participar vai poder. Entrou uma pergunta agora aqui. Perguntas. Qual seria o primeiro passo para uma empresa começar a aplicar o foco triplo? Então, a pergunta da nossa colega aqui, qual seria o primeiro passo para uma empresa conseguir aplicar o foco triplo, né? Então, o primeiro passo está muito relacionado, gente, ao Carlos tem pergunta também. Pode fazer, Carlos, que eu já vou responder. O primeiro passo, então, para aplicar numa empresa, na minha opinião, tem a ver com fazer um diagnóstico de que momento de desenvolvimento organizacional a empresa está. Né? Como é que está o desenvolvimento organizacional? Como é que estão os relacionamentos? Como é que está o clima? O que precisa melhorar dentro das áreas, das lideranças? E a partir daí, se ter uma ideia das necessidades individuais, o que os indivíduos precisam. Às vezes podem ser necessidades diferentes, dependendo das áreas. Quais são as dificuldades que a gente encontra nos relacionamentos das pessoas, ou seja, na parte intergrupal, que é o relacionamento do eu com o outro. Às vezes isso é mais difícil em alguns setores do que em outros setores. E às vezes a gente vai ver uma dificuldade do eu do outro se a gente for parar para pensar assim como, por exemplo, a área comercial e a área financeira. Às vezes a gente vai ver entre áreas também essa dificuldade. E aí sim, como é que está a integração de toda a organização? Às vezes as empresas elas se integram, gente, uma vez por ano. Uma vez por ano. Como é que a gente vai conseguir, de fato? A gente trabalha todo dia juntos, é verdade? Mas qual é o espaço que a gente tem de reflexão? Qual é o espaço que a gente tem de integração humana? E a gente não quer as pessoas, às vezes, relacionando função com função. A gente quer as pessoas unidas, as pessoas integradas, as pessoas trabalhando por um objetivo em comum. Não tem como sem desenvolvimento, né? Não tem mágica, é preciso desenvolvimento para isso. Então, esses são os passos, assim, gerais, tá? Não sei se eu respondi tua pergunta, se tu quiser abrir mais alguma coisa, aí eu posso te falar. Mas por trás disso, tem todo um processo customizado, né? Que precisa ser feito com foco na transformação comportamental mesmo. E às vezes as empresas elas já trabalham com sistemas de avaliação comportamental, que aí a gente precisa ou pode integrar aos processos customizados de aprendizagem para acelerar essas mudanças, tá? O Carlos aqui está perguntando alguma sugestão para trabalharmos a influência como gestor. Boa pergunta, Carlos.
O que dá pra gente fazer, tá? Vamos refletir junto, tá? Reflete junto comigo. A influência, ela é o que ela é? Atenção, na fórmula dela, tá? A fórmula que eu sigo, eu até vou te dizer aqui, eu tenho bem à mão, porque eu gosto muito dessa autora. Ó. Esse livro aqui é Influência, como promover a cooperação no ambiente de trabalho, tá? Ela nos fala que existe uma diferença entre influência e manipulação. A manipulação, ela tá a serviço do bem da pessoa, em detrimento do bem do outro. A influência, ela tá a favor do bem, do meu bem, do teu bem, do bem do nós. Então, quanto mais, Carlos, eu vejo assim, aí eu já vou te dar também a minha opinião, tá? Quanto mais o líder tá impregnado de conexão com um propósito maior, quanto mais o líder se importa com o desenvolvimento das pessoas, ele tá junto no processo, mas ele se importa com o desenvolvimento das pessoas. E quanto mais as pessoas conseguem ter confiança, né? A confiança, a transparência tá muito a serviço disso, mais as pessoas estão abertas para a influência do líder. Então, muito do segredo da influência do líder tá muito mais em como o líder atua de forma a provocar uma abertura, que as pessoas escolham se abrir, né? E ela traz como fórmula que a influência é atenção mais flexibilidade. Ou seja, o quanto o líder daí está presente e consegue ser flexível, consegue ser maleável, para poder se adaptar e lidar com as pessoas, com as necessidades que são apresentadas, enfim. Tem um autor que fala sobre a neuroliderança, que ele mostra, assim, o David Rock, na verdade, ele que escreveu sobre neuroliderança e sobre o líder alfa. E ele fala sobre formas que um líder, ele pode, um modelo, na verdade ele tem um modelo, que ele explica que o líder, ele consegue maximizar as recompensas e diminuir as ameaças que as pessoas sentem, né? E aí, claro, quanto menos ameaçadas as pessoas se sentirem, e quanto mais as pessoas sentirem que elas estão ganhando, mais abertas também elas ficam. E aí o líder consegue exercer uma maior influência. Eu vejo que tem muito a ver com o crescimento do líder mesmo, como pessoa, sabe? E servir. Acho que é um desafio do ser humano a gente servir. Quem é líder tem um poder já de influência, tem uma capacidade já desenvolvida para estar onde está, quer crescer, né? Teve que desenvolver uma série de coisas, competências para crescer. E às vezes, porque ele fez isso, talvez, tá? Não sei, é uma hipótese, mas eu vejo isso se repetindo na fala de muitos líderes. Parece que eles sentem que seria uma obrigatoriedade do outro, o outro querer se desenvolver, né? E como o líder já está dando assim, muito dele para que as coisas aconteçam, ele espera que as pessoas deem um mínimo, e como ele espera muito pouco perto do que ele mesmo dava, então a tendência, às vezes natural, é o líder acabar se afastando do grupo. Ele acha às vezes que o grupo se afastou dele, mas será que às vezes não é ele que se afasta do grupo?
Será que às vezes ele não se decepciona com as pessoas ou com a entrega das pessoas? E aí ele se irrita, se incomoda, se fecha e as pessoas percebem e as pessoas reagem a isso? Né? Nós somos reativos, a nossa motivação é reativa. Então, o quanto que às vezes as pessoas estão sendo reativas à nossa conduta, né? Então, a pergunta que eu te faria, assim, é como que tu acha que tu pode contribuir para que as pessoas se abram mais contigo? Para que as pessoas vejam em ti um parceiro. E se tu seguir nessa linha, tu vai com certeza ampliar e maximizar o teu poder de influência sobre o grupo. E as pessoas, eu vejo cada vez mais, elas querem apoio para o seu desenvolvimento, sabe? Elas querem ter uma relação com o líder, de pessoa. Elas querem ser uma pessoa nas organizações. E aí o líder tem que ir além, né? Para se relacionar nesse nível e fazer vínculo com as pessoas. Para que o líder possa marcar as pessoas de uma forma positiva. É isso mesmo, Carlos. É um processo de confiança e coerência. É uma conquista. É uma conquista diária. Não é fácil, não é rápido. É verdade. A gente sofre muito no começo. Verdade. Mas é por aí que a coisa vai, né? Bom, pessoal, eu agradeço, então, as perguntas, né? Espero ter respondido para vocês. E agora a gente já está fechando aqui 1 hora, já vai encerrar. Então, eu vou fechar aqui. Espero que tenha sido positivo para vocês. Foi bastante positivo para mim. E tudo de bom para vocês, então. A Acordes tem o meu contato. Eu vou deixar aqui o meu e-mail, se alguém tiver mais alguma dúvida e quiser trocar alguma... Eu vou botar aqui. É elaine.souza@potentealice.com.br. Vou deixar o meu WhatsApp também. Caso vocês tenham alguma inquietação, alguma coisa que surja depois também, troca uma ideia ali comigo, não tem problema nenhum, tá? Tô super à disposição de vocês, tá bem? Um grande beijo no coração de vocês, fiquem bem. Foco no desenvolvimento, então, do eu, né? Vocês mesmos, assim, propósito de vocês. Para que vocês estão nesse mundão, né? Como é que vocês funcionam, né? Quão próximos vocês estão daquilo que vocês desejam para vocês? E se estão afastados, onde é que estão os nós? Para vocês desfazerem esses nós. Às vezes a gente precisa começar desfazendo os nós. Porque não adianta a gente ir lá dar um passo para a solução carregando um peso muito grande. Então, cada caso é um caso. Avaliem a situação de vocês. Procurem olhar como é que está o relacionamento, como é que está a qualidade dos relacionamentos de vocês, né, com o outro, e os contextos dos quais vocês fazem parte também. Como é que está esse relacionamento com os contextos? O quanto vocês estão abertos ou o quanto vocês estão resistentes às mudanças que precisam ser feitas para todos avançarem e evoluírem juntos, né? Porque daí, quando a gente fala do foco triplo, a gente está falando na evolução do bem maior, né? Que o bem maior vença. E acho que isso é muito poderoso, né? Fechando ali com aquela pergunta do Carlos, que o bem maior vença. Não é o meu bem, não é o teu bem, é o bem maior. Aqui agora, no momento que a gente está, sem desprezar a nossa história e sem desprezar o futuro que a gente quer construir, mas o que pode ser feito de bom agora. E
vamos parar um pouquinho para refletir e para planejar a direção que a gente quer chegar. Senão daqui 5 anos vai passar 10 anos e a gente não vai ter chegado onde a gente idealiza ou tem condições de chegar. Então, gente, um grande abraço, tá? Fiquem com Deus, fiquem bem, fiquem em paz e até o nosso próximo encontro. Muito obrigada, então, a Acordes Brasil, que promoveu esse nosso encontro aqui. Tudo acontece da forma que tem que acontecer, eu acho, e a gente não se une à toa em nenhum momento, né? Então, tudo é muito sagrado nesse mundo que a gente está. Eu vejo as coisas dessa forma. Então, assim, eu saúdo mesmo, assim, com muita gratidão a presença, a atenção de cada um que esteve aqui, pelos pequenos momentos, pelos, enfim, seja o tempo que foi, que fez sentido ou que não fez sentido, pela energia, pelo tempo que vocês empregaram aqui. E tenha certeza que foi importante para mim também, porque quando a gente fala, a gente faz novas conexões e tem insights relevantes, né? Então foi muito prazeroso para mim também. Esse é o meu propósito de vida, estimular a ampliação de consciência. E vocês puderam me ajudar, né? Vocês puderam contribuir que eu pudesse fazer isso nesses breves momentos que a gente está junto, tá? Então, o meu agradecimento a Acordes Brasil, meu agradecimento a cada um de vocês. Tchau, então.